Valeu. A minha tá aparecendo, não? Tá compartilhando? Ah, tá sim. Apareceu. Tá sim. Perfeito. Tá aparecendo. Fruits, a gente foca só nessa parte das opções ou... Eu acho que a gente podia pegar, tipo, também um pouco de trás, o slide de trás, né? Que é depois que o PC Farias denuncia ele. O irmão denuncia ele. Os motivos, né? Não, eu acho que esse motivo já tá bom já. Só pra quem não vê ela não ficar perdido. Posso começar então? Por favor. Então, Deixa eu falar uma coisinha, que a pergunta do controle, ela é essa mesmo, é tipo, o que o Collor faz a partir das denúncias do irmão, então mostrar esse link com o irmão é bacana. Perfeitão. Então já vou começar já apresentando. Boa tarde, gente, pra quem tá vendo a gravação, né? Então, esses foram alguns motivos que levaram ao impeachment de Collor. A gente tá pegando aqui, partindo do... Depois que ele já sofreu a denúncia do irmão, então, o primeiro motivo seria a acusação do irmão que ele faz na Veja. O segundo seria a competência de Collor e também do PC Farias de esconder, né, de encobertar essas denúncias. Na aula a gente trouxe também um pouco antes de uma pequena análise que o Collor poderia ter falado com o irmão antes da denúncia, mas aqui está partindo depois, né? Nós temos a fragilidade da bancada parlamentar em defender o governo, porque o Collor não queria, nunca quis, no caso, juntar o executivo com o legislativo, então ele queria governar sem o apoio dos partidos, e isso acabou que ele ficou muito fraco no Congresso, por ele não fazer também concessões aos seus apoiadores, assim, aspas. Temos ausência da tentativa de censura à imprensa, porque o Collor nunca teve também uma ligação muito boa com a imprensa, e depois dos escândalos de corrupções, e também do ataque que ele fez, porque no momento que o irmão dele vai na Veja e denuncia ele, algum tempo depois ele também faz uma publicação não, né? Ele vai na mídia e chama seus apoiadores para se juntar à manifestação vestido de amarelo e verde para apoiar, o que acontece totalmente ao contrário. Vão milhares de pessoas a várias capitais do Brasil de preto em luto à democracia. Então, ele nunca teve uma ligação muito boa com a imprensa, e nós sabemos que a imprensa é um forte mecanismo para destruir uma imagem de um político, e também porque a imprensa, no momento que ela começa a atacar ou ir contra algum político, o Congresso também deixa de apoiá-lo. Então, ele já não tinha uma ligação muito forte com o Congresso, e contra a mídia também começa a cair em cima, ele perde muito apoio, muito, muito poder dele. Nós também temos a obstinação de Collor em permanecer no poder até o último momento, o descontentamento popular alto, né, são as várias manifestações que aconteceram ao longo do seu mandato, que durou pouco, e a crise econômica que se agravou ao longo do seu governo. Pode passar, Caleb, aqui já. Bem, depois do que o Fruits já apresentou... boa tarde para todo mundo, ou bom dia, enfim, não sei quando será visto, que está vendo a gravação. Depois do que o Fruits já apresentou esses pontos que, ao nosso ver, no próprio texto, é tratado como fundamentais para levar ao impeachment, né? Então a gente partiu do pressuposto de fazer um corte, né, de todos os momentos do governo, né? Então, desde o momento que ele assume até o momento do impeachment, há diversos fatores que a gente pode pegar para fazer uma análise, né, do que ele poderia ter feito de diferente. Mas aqui em questão a gente partiu que a avalanche maior vem de quando o próprio irmão o denuncia. Então, o recorte que nós decidimos abarcar era esse, né? Então, a partir do momento que o próprio irmão o denuncia, né? Ou até mesmo antes, o que o Collor poderia ter feito. Então, nós meio que fizemos um apanhado geral, de certa forma, porque, como foi exposto já na nossa apresentação de quinta, o Collor, logo no primeiro dia, ele aplica medidas que são totalmente contrárias a uma ideologia que ele já vinha pregando antes mesmo de ser eleito, e aquilo ali faz com que, logo no primeiro dia, ele já queime a imagem dele, né? Como a gente demonstrou na apresentação, tem um gráfico muito bom que demonstra que 3 meses após ele estar no governo, o índice de popularidade dele cai de mais de 70% para abaixo de 40%. Então, é uma discrepância muito alta. Mas adentrando aos pontos aqui, as opções. A gente partiu por colocar aqui, adotar uma polarização com alguns partidos para que se tivesse força na sua base, seria fundamental, né? Basicamente como?
Bem, seu irmão o denunciou de corrupção. Mas se nós olharmos, por exemplo, o governo Sarney, nós vimos que crise econômica e corrupção também teve, mas ao mesmo tempo ele conseguiu permanecer ali no cargo. Então nós acreditamos que o mesmo poderia ter acontecido com o Collor se ele tivesse uma base de governabilidade, uma base de partidos forte junto a ele. Então, citando aqui o PSDB, o PMDB e até mesmo o PT, eram partidos na época, até hoje, né, mas muito fortes no atual momento e que poderiam trazer uma base para ele. Então, vamos supor que desde o primeiro dia o Collor se aliou a esses partidos, né? 35 milhões de eleitores estavam com ele, então os partidos iriam angariar fazer essa relação. Então ali, se ele, desde aquele momento ele tivesse feito uma boa relação com os partidos, nós poderíamos afirmar que talvez sim ele tivesse mantido o seu governo, porque ele teria uma força dentro do Congresso muito forte para mantê-lo. E também, Vou falar. se ele tivesse, depois que o Monte tivesse denunciado ele tivesse recorrido aos partidos, ele talvez poderia também impedir que a CPI fosse aberta, com o voto dos parlamentares. Exatamente. Então, a força que os partidos poderiam ter dado a ele era fundamental para que talvez o impeachment nem fosse aberto, como o Fruits falou. Ter uma personalidade mais acolhedora e não bélica, né? A gente já adentrou um pouco mais sobre isso, né? A personalidade dele era algo muito forte. E como o Fruits já falou aqui mesmo, ele não queria fazer uma boa relação com outros parlamentares, né? Então, ele queria que o poder estivesse centralizado nele, a imagem Fernando Collor. Tudo que fosse junto, o que fosse convergir, né? Que fosse bater diante dele, ele não queria. Então, e partidos, né? Ele menosprezava os outros partidos, menosprezava senadores, deputados, né? Toda essa parcela institucional não valia de nada para ele. Então, ele meio que fechava a porta. As pessoas que poderiam estar ajudando ele em determinados momentos, ele meio que excluía essas pessoas e não fazia com que elas estivessem perto dele. Então, se ele tivesse uma personalidade mais acolhedora, né? Não ser amigo de todos, mas não fechar portas, seria outra situação que poderia ir de encontro até mesmo a essa relação aos partidos. Outro ponto é escolher um secretário de imprensa mais tranquilo e criar uma boa relação com a imprensa. Esse aqui é desde o primeiro dia também, né? Como o Frutos já falou, o Humberto ele tinha uma personalidade bem forte e atacava jornalistas e relatores de imprensa. E como nós sabemos que uma imagem queimada com a imprensa acaba gerando consequências muito grandes. Algo que já é ruim, se a mídia impulsionar e jogar para a massa populacional, fica cada vez pior, e foi o que de fato aconteceu, né? Bombardeando totalmente, toda hora o povo sobre coisas ruins que estão acontecendo no governo, a massa populacional vai se manifestar, vai para as ruas, e foi o que aconteceu em relação às manifestações do Collor, que foram gigantescas. Outro ponto que a gente acha que seria fundamental é se desvincular totalmente do PC Farias. Nós acreditamos que que até como acreditamos não, é meio que factual, porque o impeachment ele acontece quando se descobre que o Collor está ligado muito forte ao PC Farias. Então as acusações de corrupção era para o PC Farias, né? Ele tinha um esquema muito grande. Claro que o Collor também tinha outras denúncias de corrupção, mas o do PC Farias era algo muito grande. E quando se descobre que o Collor está ligado a esse esquema gigantesco, aí que a imagem dele se queima mais ainda. Então, se ele tivesse se desvinculado totalmente do PC Farias, falado, não, pega seu barco e vai com Cristo agora, porque você se vire, não tem nada a ver com isso, né? Mas não, ele adotou a imagem de, não, você tá comigo, vamos junto. Então, ele ficou ao lado do PC Farias e isso queimou mais ainda a imagem dele, né? Bem, outra medida que ele poderia ter aplicado é distribuir cargos para partidos fortes e quem pudesse ser a defesa dele no governo. Então, não só ter uma boa relação com partidos, mas distribuir cargos ali. Então, se você viu que, abriu, não quero que o impeachment seja aberto, o que eu posso fazer? Chamo determinados partidos, os três em questões que eu já citei, e distribui cargos ministeriais e do Poder Executivo até mesmo para esses determinados partidos, para que esses partidos o defendam. Então, falando, não vamos abrir o impeachment, ou até mesmo se abrir, eles o defendem, né? Falar, não, vamos votar contra, vamos apresentar tais fatores para que não seja aprovado, para que não ocorra. Então, mais uma vez, batendo na tecla que os partidos são fundamentais. E aqui até mesmo, isso aqui vai até mesmo antes do que o Collor sofreu o impeachment, mas ao nosso ver é importante, porque se o seu irmão o denuncia, algo de errado está acontecendo, né? Nós acreditamos que a família é aquela que, mesmo nos momentos errados, vai te apoiar. Mas não, o próprio irmão o denuncia. Então, algo estava acontecendo internamente que a relação familiar já não era boa e poderia se prever que isso poderia acontecer. Então, se o Collor tivesse tentado trazer o irmão para si, né, fazer com que ele não o denunciasse, por N motivos, né, toma aqui um cargo, então
toma aqui uma relação de família, vamos nos unir novamente, poderia fazer com que essa denúncia, que é a principal, por assim dizer, da situação como um todo, não acontecesse e as consequências viessem, né? Então, basicamente um resumo do que pode ser acontecido. Nós partimos, né, para realizar a análise de recortar um momento em específico do governo Collor, aqui em questão a denúncia do próprio irmão dele, Pedro Collor, e pontuar coisas que ele poderia ter feito antes, porque aqui em questão era coisas já de muito tempo, né, os 2 anos antes da própria denúncia, e até mesmo que são aplicáveis posteriormente o impeachment já está aberto, porque essas duas, todos esses critérios que nós pontuamos vale para ambos os fatores, né? Antes e depois. Mas analisando pós-impeachment é isso, né? Colização com partidos, boa relação com a mídia, se afastar do PC Farias, né? E distribuição de cargos são alguns dos pontos que nós acabamos por focarmos mais para que o impeachment não viesse a acontecer. Ah, e só uma opção também que o professor falou em aula, que a gente não colocou, né? Também não era uma opção que o Collor queria, seria não ficar até os 45 do segundo tempo, né? Você De pediu fato. se ele se afasta antes, mas não é uma opção no caso, pra ele. Como você mesmo pontuou na aula que foi dada, na apresentação, ele não queria se desvincular do poder, então era, por exemplo, Uhum. vou pedir renúncia. Ele não via isso com bons olhos, né? O próprio professor falou que ele acreditava que a CPI ia terminar em pizza e afins, né? Que não iria de fato acontecer. E o próprio professor fala que ele pede renúncia, mas a renúncia dele já acontece quando o impeachment está aprovado. Então acaba que fica aquele limbo de, ele renunciou ou ele só antecipou algo que já estava concretizado? Enfim, poderia sim de fato ele ter renunciado, mas é algo que fica meio que de segundo plano, tendo em vista que ele se recusava ao máximo disso acontecer. E só fez quando o impeachment já estava aprovado. Muito bom. De fato, aqui, né, várias coisas que ele poderia ter feito, ele fez. Pedir a mobilização das massas, mas deu errado, né? Tentativa de coalizão, ele tentou conversar com partidos, porque É, a base dele era pequena, né? é, Na Câmara dos Deputados, sabe? ele até tentou conversar com os partidos, mas isso já foi muito tarde e ele não conseguiu. Até um partido que ele não conseguiu colocar na sua base de governo já no final foi um PMDB. E ele também, o PMDB, foi um partido muito forte que fez a colisão junto com os partidos que o Caleb citou, pró-impeachment depois. Ele tentou distribuir alguns cargos, né? Eu não posso, eu confesso que eu não me recordo os nomes, mas ele deu cargos de secretário no executivo para determinados ex-senadores até. Distribuiu alguns. Ele fez um jogo de cadeiras, né? Ele trocou bastante ministérios. Contudo, a imagem dele já estava bastante queimada. Ele, mesmo que você coloque uma pessoa numa cadeira lá no ministério ou determinado lugar no executivo, não adianta nada você só colocar ela lá se você não possui uma boa relação com a mesma, né? Então, beleza, toma lá aquele cargo lá e fica quietinho. Mas não é assim. Você, beleza, tô no cargo aqui agora e você pode me tirar a qualquer momento, pouco me importa. Mas eu sou contra você, né? Porque você quer me calar, mas Pois é. olha o cenário que estamos tratando. Então, o professor falou que uma coisa importante é que o tempo é muito importante em relação a isso. Como ele levou muito tempo para fazer isso, não adiantou de nada. O impeachment ainda foi aberto. Sim. Também, mais uma coisa que eu queria falar, né? Não sei se tá claro, mas foi com o pessoal, eles já estavam descontentes com o governo dele antes das denúncias do Pedro Collor? Já estava já, porque... Matheus, tem como você mostrar o quadro, Matheus? Aquele quadro que mostra o tanto que ele decaiu com a imagem pública? O gráfico? É o gráfico, exatamente, aham. No gráfico que foi apresentado em aula, a gente vê o tanto que a imagem dele decaiu nos 3 primeiros meses, por causa que ele tentou combater. Ele já começou, né, colocando muitas mídias provisórias, isso em uma recém-democracia, onde ele precisava de apoio no Congresso, o que ele não conseguiu, e também porque ele falhou em tentar o combate à inflação. Se eu não me engano, é isso, Matheus? Sim, então, o Collor, ele
antes mesmo de ser eleito, ele vendia uma imagem de salvador da economia, né? Então, as elites empresariais estavam ao lado dele porque ele passava a imagem de que iria salvar a economia, ia trazer até um estado mais modernizador, né? Como a gente sabe, o Collor foi o primeiro governo eleito pelo povo após a ditadura. Então, acreditava-se que essa intervenção estatal não seria tão forte como havia nos anos antecessores. Contudo, logo no primeiro dia de governo dele, né, ele vai lá e sanciona 22 medidas provisórias, dentro delas o plano econômico, né, que é o Plano Collor 1. E o que mais chama atenção nesse plano é que ele simplesmente vai lá e congela poupanças, né, num valor de US$ 1.200. Então, quem tinha mais do que isso, né, US$ 1.200 para cima, estava com o seu capital todo retido. Então, como nós sabemos, ninguém gosta de ter o seu dinheiro preso ali, né? Então, por 18 meses, esse dinheiro foi simplesmente sumiu, né? Era a intenção ali, e isso de fato já se concretiza como uma intervenção estatal. Então, logo de cara, quando o Collor assume, ele já bate de frente com a massa populacional, né? Tenta aplicar o plano econômico, contudo, não dá certo, tanto é que temos o plano econômico 2, né? O Collor 2, que não vale aqui em questão adentrar um pouco. Mas não deu certo o que o plano Collor 1 fez, a inflação ainda continuava a acontecer, a economia estava um caos. Então, quando você trabalha com esse fator de bater de frente com a população, você reter o dinheiro dela, né, de uma parcela grande da população, sobretudo a elite, né, porque era um valor realmente alto, não soluciona a parte econômica, ainda faz uma intervenção bem grande, né? E você já tem a queda bem acentuada, como nós podemos ver aqui no gráfico. Essa linha preta aqui, não sei se aparece na imagem, né? Mas isso daqui, essa linha preta aqui é o sinônimo de aprovação dele. Então, antes da posse, estamos acima de 70%. 3 meses de governo já está abaixo de 40%. É uma queda muito acentuada, né? Que demonstra que antes mesmo do Pedro denunciar, a situação já estava feia. Eu vou tentar falar. Isso não sei. Aqui. 2 anos de governo, mais ou menos, que é a situação que aí sim, se eu não estou enganado, começa as denúncias do Pedro, né? 2 anos, 2 anos e meio. Mas como nós podemos ver, a aprovação já está batendo os 10%. Então, algo já estava acontecendo antes, não estava sendo tão bem visto assim. Tá ótimo, então. Muito, muito legal. Muito importante. Bom, ficou muito bom essa apresentação e realmente a situação é que ele fez esse confisco de poupança aí ele acabou arrumando briga com todo mundo e não deu certo, né? Ele queria resolver o problema da inflação, a inflação deu uma caidinha, só que aí depois disparou de novo, então você ficou com o problema da inflação todo mundo quebrou, gerou um desemprego enorme, aí a aprovação dele desabou, e aí, assim, junta com o fato que ele não tinha nenhum tipo de interlocução no Congresso, né? Tinha esse perfil aí que o professor já falou, aí, a hora que ele tentou fazer uma coalizão, já era muito tarde, né? Eu acho que a diferença para a situação atual é exatamente que agora a economia não está tão ruim assim, né? Se tivesse, acho que o governo já tinha caído também. E também como o professor falou, né? Tipo, o Bolsonaro recorreu ao Congresso quando ele viu que não ia conseguir. Recorreu ao Centrão. Mas acho que o Collor, assim, esse assunto que a gente está discutindo não tem muito a ver com o controle, né? Mas assim, eu acho que o Collor, o Collor, como tinha assim, o governo atual, independente, sem querer fazer juízo de valor, mas assim, tem uma parte ainda minoritária que apoia, né? No caso do Collor, não tinha ninguém que apoiava, né? Então não tinha, assim, o Congresso acabava refletindo, né? O que a população quer. Se não tem ninguém querendo apoiar, aí não tinha como segurar, aí derrubaram mesmo, né? Então, mas foi um desastre, né? O governo dele, nossa. Mas isso aí, a apresentação de vocês foi excelente, muito boa, principalmente a questão da análise política, né? Achei muito boa mesmo a análise política. Você acha bom a gente mostrar o gráfico lá que o professor sempre pede pra gente fazer? Acho interessante, entendeu? Mostrar o gráfico da análise, né? De onde estão aí. Aqui a gente vê o gráfico antes do governo, esse aqui é o antes do governo, né? Aqui nós temos aqui a Câmara, Senado, Congresso, aqui que... na verdade, essa é a Câmara, Senado, Congresso, esse primeiro está um pouco mais para cima, né? Aqui um pouco na linha de apoio quando ele assume. Está um pouco mais embaixo ainda. Temos aqui os partidos que
até no começo iam apoiar, a mídia quer apoiar, também o apoio populacional, que como o Caleb falou, ele entra ali depois, né, das diretas já, depois da ditadura, como alguém que vai poder mudar, vai poder mudar o cenário político, mas acaba que não acontece nada disso. Quiser complementar um pouco, Matheus? Não, é exatamente isso, né? Porque o Collor, aqui em questão, vamos dizer que quando ele assume, né, essa tela aqui, então, ele tinha apoio da elite empresarial, ele tinha apoio popular, ele tinha a mídia, né? Como nós sabemos, ele é fruto da mídia, né? Não me recordo o estado, mas ele vem de uma família a qual é De Alagoas. retransmissora. Isso, Alagoas, obrigado. Que é retransmissora do sinal Globo, então ele já vinha desse mídia, até mesmo o professor falava como é que ele era divulgável, não sei, que ele era um rostinho bonito por estar na tela, por assim dizer. Então a mídia também estava junto dele. E quando você é eleito com uma parcela muito grande da massa populacional, os partidos também querem estar ao seu lado. Então a gente colocou o PT, o PSDB, o PMDB aqui na linha mais central, mas ao mesmo tempo em sinônimo de apoio, não de oposição. Contudo, o cenário já muda drasticamente logo que ele assume, 3 meses depois, principalmente, que é o quadro posterior. Bem, aqui é o segundo quadro que literalmente a gente coloca todo mundo como oposição ao governo, né? Porque o que mais chama atenção é o próprio irmão o denunciar. Então, eu literalmente dou ênfase a isso. Quando o seu próprio irmão denuncia, eu afirmo com certeza que não tem ninguém ao seu lado. Então, nós colocamos todo mundo abaixo, né? Todos os partidos, a mídia, o apoio populacional, as elites, está todo mundo em oposição, porque o cenário era muito desfavorável para o Collor. Tá ótimo. Eu acho que é isso mesmo. Perfeito. Aham. Inclusive, a única coisa que eu acho assim, eu acho que o Senado, ele sempre é um pouco mais. Tá certo aí, tá certo no gráfico, né? Que o Senado é sempre um pouco mais conservador do que a Câmara, né? Então aí vocês colocaram o Senado bem no centro e a Câmara um pouquinho mais à esquerda. E eu acho que, assim, se a gente fosse colocar o STF também acaba sendo um pouquinho mais conservador do que o Senado, em termos de institucional, mas aí não cabe na análise, né? Mas, cara, muito boa essa análise. Parabéns, foi excelente. Obrigado. Muito obrigado, gente, de verdade. Então, legal. Obrigado aí, o Matheus Frutuoso, o Matheus Caleb, obrigado pela monitoria, obrigado pela Daniele aí. Acabei entrando um pouquinho tarde, mas vamos gravar e subir essa aula aí para as pessoas que quiserem assistir para fazer o controle. Tenho certeza que todo mundo vai fazer um bom controle, beleza? Obrigado, pessoal. Bom final de semana para todos aí. Bom controle. Para vocês também. Obrigada. Até mais, gente. Um abraço, até mais. Tchau. Abraço. Parando a gravação.